Em meados de 1500, o Império Otomano parecia imparável, expandindo-se incrivelmente rápido, subjugando os Balcãs e a Hungria. Se a expansão continuasse, talvez os otomanos logo avançassem profundamente pela Europa, quem sabe até conquistando lugares como a Áustria ou a Itália. Parecia que o próprio coração da cristandade estava sob ameaça. O povo da Europa estava realmente apavorado. O medo deles está bem retratado nas palavras do embaixador austríaco em Constantinopla. Ele escreveu: "Do lado dos turcos estão os recursos de um império poderoso, força intacta, unidade e disciplina. Do nosso lado estão a pobreza e o espírito quebrado. Nossos soldados são insubordinados, há desprezo pela disciplina, chegam à embriaguez e à devassidão. O pior de tudo é que o inimigo está acostumado à vitória e nós à derrota. Podemos duvidar do resultado? Quando os turcos conquistarem a Pérsia, eles virão para cima de nós, apoiados pelo poder de todo o Oriente. O quão preparados estamos, não ouso dizer. Como pode ver, parecia só uma questão de tempo até a Europa ser conquistada e a cristandade destruída. Como você sabe, isso não aconteceu. Na verdade, embora ninguém soubesse disso na época, em meados de 1500, os otomanos já haviam atingido o auge de seu poder. Pelos próximos 150 anos, o império deles foi razoavelmente estável, mas depois disso, entraria em um declínio brutal e rápido. Foi repetidamente derrotado em guerras, e por volta de 1800, ficou conhecido como o Homem Doente da Europa. Na verdade, estava tão fraco que a Rússia poderia facilmente ter marchado para o sul, capturado Constantinopla e acabado completamente com o Império Otomano. A única coisa que os impedia de fazer isso era a pressão política da Grã-Bretanha e da França. Essencialmente, o Império Otomano estava tão fraco que a única coisa impedindo seu colapso era o fato de sua existência ser conveniente para outras nações. Na verdade, as potências europeias realmente se referiam à questão do que fazer com o Império em ruínas, simplesmente como a questão oriental. Essencialmente, eles tinham que decidir o destino do Império, e não sabiam o que fazer com ele. Então, como isso aconteceu? Como um dos impérios mais poderosos da história sofreu um declínio tão surpreendente? Por que ele perdeu tantas guerras e por que não conseguiu se reformar? Neste vídeo, vou responder a todas essas perguntas. Antes, faremos uma breve visão geral da história, ascensão e queda do Império Otomano. No final dos anos 1200, a península da Anatólia era um mosaico de pequenos estados. Por séculos, ela fez parte do Império Bizantino, mas nos anos 1200 o Império Bizantino estava muito enfraquecido e havia perdido grande parte de seu território. Gradualmente, a região foi colonizada por tribos turcas que a dividiram em pequenos principados. O Império Otomano começou sua existência como um desses pequenos principados. Ele foi fundado em 1299 por um homem chamado Osman, e nas décadas seguintes expandiria incrivelmente rápido. Em apenas 100 anos, eles conquistaram uma enorme quantidade de território, aproveitando-se da fraqueza do Império Bizantino. As potências europeias tentaram impedir a expansão com 2 cruzadas, mas ambas as tentativas fracassaram. Os otomanos vieram para ficar, porém, sofreram uma grande derrota, em 1402 nas mãos de um senhor da guerra chamado Timur da Ásia Central. O sultão foi capturado na batalha, levando ao início de uma guerra civil entre seus filhos. O império estava à beira do colapso. Felizmente para os otomanos, nenhuma outra potência aproveitou o caos em que estavam. Em poucos anos, um de seus filhos assumiu o império e iniciou sua reconstrução. Os otomanos continuaram expandindo, e logo sua atenção se voltou para a única grande cidade que ainda não haviam conquistado, Constantinopla. Constantinopla era muito menor e menos importante do que havia sido antes, mas ainda estava bem protegida por trás de suas enormes muralhas. Em 1453, após um longo cerco e o uso de canhões gigantes, os otomanos conseguiram capturar Constantinopla. A cidade se tornou a nova capital do Império Otomano e marcou o início de sua Era de Ouro. Após capturar Constantinopla, os otomanos continuaram a se expandir. Eles conquistaram o Egito, a Síria e territórios nos Balcãs. Essas regiões eram muito ricas e deram ao Império o controle das cidades sagradas de Meca e Medina. Então,
Em 1520, o trono foi assumido talvez pelo sultão mais importante de toda a história otomana, Suleimão, o Magnífico. Em seus 46 anos de reinado, Suleimão levaria o império ao auge de seu poder, ao ponto em que parecia imparável. Em 1526, ele derrotou os húngaros na Batalha de Mohacs. A vitória foi esmagadora e levou à destruição total da Hungria. Então, em 1529, Suleimão cercou Viena, um evento que causou ondas de choque por toda a Europa cristã. Agora, Suleimão não conseguiu tomar a cidade, em parte devido ao azar com o clima. Mesmo assim, foi assustador para os europeus ver os otomanos batendo à sua porta desse jeito. Suleimão também teve sucesso no Oriente, conquistando o controle sobre o atual Iraque e o leste da Anatólia. No entanto, o impacto de Suleimão foi muito além das guerras. Ele também reformou o sistema jurídico do império. Ele substituiu a teia de costumes, leis islâmicas e decretos reais por um conjunto único e organizado de leis. Isso lhe rendeu o título de legislador e ajudou a criar um governo mais estável e eficiente. Suleimão também apoiou a arquitetura, a literatura e as artes, supervisionando uma era de ouro cultural. Quando Suleimão morreu em 1566, o Império Otomano era um dos estados mais respeitados e temidos do mundo. No entanto, com sua morte, a era de ouro do Império chegou ao fim. O filho de Suleimão, Selim II, era incompetente e ficou conhecido como Selim, o Bêbado. Ele supervisionou a maior derrota naval já sofrida pelos otomanos, a Batalha de Lepanto, em 1571. A batalha foi catastrófica para os otomanos. Eles perderam quase 200 navios e 20 mil homens. Embora tenham reconstruído rapidamente seus navios, sua dominância no mar nunca mais foi a mesma. Com o tempo, o império começou a enfrentar mais problemas como inflação e corrupção. Os soldados de elite janízaros passaram a se intrometer cada vez mais na política. Em 1622, eles realmente mataram o sultão, Osman II, porque ele queria reformar o exército nas décadas seguintes. Sultões iam e vinham, mas os problemas continuavam a piorar. Apesar disso, os otomanos realmente tentaram novamente partir para a ofensiva na Europa. Em 1683, eles sitiaram Viena pela segunda vez e novamente não conseguiram tomar a cidade. Esse ato de agressão desencadeou uma enorme guerra com as potências europeias, o que ficou conhecido como a Grande Guerra Turca. A Grande Guerra Turca foi um desastre para os otomanos. Durante 16 anos, eles perderam sucessivas batalhas e foram afastados para longe. Eventualmente, em 1699, o Império foi forçado a assinar o Tratado de Karlowitz, cedendo uma enorme quantidade de território, incluindo a Hungria e os Balcãs. Pela primeira vez, o Império Otomano não crescia, mas encolhia. Durante todo o século XVIII, o Império lutou para resolver seus problemas e reverter seu declínio. Em 1730, houve outra revolta dos janízaros em Istambul, que forçou o sultão a abdicar. Como pode ver, havia várias facções do Império disputando o poder. O Império também continuou a perder guerras e territórios, especialmente contra a Rússia e a Áustria. Um dos maiores problemas do Império era, na verdade, a economia. Após a descoberta das Américas, as rotas comerciais mudaram para o Atlântico, e os otomanos deixaram de ser o centro do comércio global. Outro problema era a corrupção no governo, que era desenfreada. Os oficiais frequentemente agiam em benefício próprio em vez de pensarem no bem do império. Além disso, o exército estava começando a ficar ultrapassado. Enquanto a Europa passava por uma revolução militar, desenvolvendo armas e táticas melhores, o exército otomano permanecia estagnado. As tentativas de reformar o exército geralmente enfrentavam resistência dos beneficiados pelo antigo sistema. Alguns sultões realmente tentaram desesperadamente impedir a decadência. Em 1757, o trono foi assumido por Mustafa III, que queria implementar reformas. Mustafa foi um dos poucos sultões do período a realmente entender a gravidade dos problemas do império. Ele tentou aumentar o poder do governo central e reduzir a corrupção. Também tentou fortalecer o exército, chegando a trazer conselheiros estrangeiros. Infelizmente, porém, seu reinado foi interrompido e cheio de obstáculos, e muitos de seus planos não foram realizados. Pelo resto de sua existência, o Império Otomano sofreria humilhação após humilhação.
até seu eventual colapso. A primeira foi na década de 1770, quando a Rússia lançou uma grande invasão aos Balcãs. O exército otomano estava despreparado e em desvantagem, resultando em uma derrota esmagadora para o Império. A guerra terminou com o Tratado de Küçük-Kaynarca em 1774, que foi um dos acordos mais humilhantes que o Império já assinou. Mais importante ainda, concedeu à Rússia o título de protetora dos cristãos do Império Otomano. Essa cláusula teria consequências duradouras. A partir desse momento, a Rússia usou seu título de protetora como desculpa para interferir nos assuntos otomanos repetidas vezes. Alguns anos depois, em 1783, a Rússia tomou ainda mais território ao anexar oficialmente a Crimeia. Essa foi outra profunda humilhação para o Império. A Crimeia havia sido uma importante fortaleza muçulmana por séculos, e sua perda foi vista por muitos como um golpe para o próprio Islã. Também dentro do próprio Império, começou a haver uma agitação significativa, revoltas locais explodiram por toda parte. Em regiões como Síria, Egito e Albânia, muitos líderes regionais agiam como pequenos reis, ignorando as ordens de Constantinopla. Em alguns casos, eles cobravam seus próprios impostos, formavam seus próprios exércitos e governavam quase de forma independente. O governo central tinha quase nenhum controle sobre o império. Nos anos seguintes, mais sultões subiram ao trono tentando salvar o império, mas seus esforços foram em vão. Por exemplo, em 1789, Selim II assumiu o poder. Selim era jovem, bem educado e profundamente consciente dos problemas do império. Ele queria transformar totalmente o império e modernizá-lo desde a base. Inspirado pelo que estava acontecendo na Europa, Selim lançou um amplo programa de reformas para reconstruir o exército, melhorar a economia e fortalecer o governo central. A ideia mais ambiciosa de Selim era criar um exército completamente novo, treinado e equipado ao estilo europeu. Ele via o antigo corpo de janízaros como corrupto e ultrapassado, sem chance de conserto. Seu novo exército era disciplinado, melhor armado e treinado por oficiais europeus. No entanto, as reformas causaram uma grande reação negativa. Os janízaros viam isso como uma ameaça ao seu poder e privilégios. Os conservadores religiosos também se opuseram às mudanças, acusando Selim de copiar ideias de infiéis, o que acabou levando a uma revolta dos janízaros. Em 1807, Selim foi forçado a abdicar e um ano depois foi assassinado na prisão, morto por aqueles que temiam que ele pudesse voltar. Durante todo o século XIX, o Império cambaleou, mal conseguindo sobreviver. Diversas regiões se revoltaram em busca de independência e muitas delas conseguiram alcançá-la. Em 1804, os sérvios se rebelaram, iniciando uma revolução que duraria décadas e que acabaria levando-os à independência. Então, em 1821, foi a vez dos gregos exigirem independência. No início, a resposta otomana foi brutal. Vilarejos foram incendiados e líderes rebeldes foram executados. No entanto, a revolta continuou crescendo. Após alguns anos, ficou claro que o império não conseguiria sufocar a rebelião sozinho. O sultão pediu ajuda ao governador do Egito. Agora, o Egito era teoricamente parte do Império Otomano, mas na prática era governado de forma praticamente autônoma, era quase independente. Tropas egípcias foram enviadas e conseguiram esmagar os rebeldes gregos. No entanto, a brutalidade deles horrorizou o público na Europa, na Grã-Bretanha, França e Rússia. A simpatia pela causa grega era forte e então eles decidiram intervir. Em 1827, eles enviaram suas marinhas para a Grécia e, na Batalha de Navarino, destruíram a marinha otomana em um único dia. Os gregos então conseguiram se separar formalmente do Império Otomano. Meados do século XIX testemunharam um período de 4 décadas de tentativas de reforma, conhecido como Tanzimat. Foi uma última tentativa de recolocar o império nos trilhos e recuperar prestígio, mas, como nas reformas anteriores, praticamente fracassou. Então, na década de 1850, outra guerra estourou com a Rússia. A Grã-Bretanha e a França vieram em auxílio dos otomanos, e eles conseguiram vencer a guerra contra os russos. A vitória realmente trouxe aos otomanos um breve surto de prestígio e conteve temporariamente a expansão russa. No entanto, estava claro para todos
que os otomanos só venceram por causa da ajuda europeia, não por sua própria força. Nas negociações de paz que encerraram a guerra, Grã-Bretanha e França exigiram reformas internas abrangentes dos otomanos. Em particular, eles exigiram igualdade legal completa para todos os súditos, muçulmanos, cristãos e judeus igualmente. Em teoria, todos agora teriam os mesmos direitos de ocupar cargos públicos, ingressar no exército e usar os mesmos tribunais. Também haveria melhor proteção para a vida, propriedade e liberdade religiosa. As potências europeias queriam ver que o Império Otomano estava se tornando um Estado moderno e civilizado, digno de igualdade. Houve também um esforço para modernizar a infraestrutura do Império, com empréstimos de bancos europeus para construir ferrovias, linhas telegráficas e portos modernos. Foi criada uma nova marinha e abertas escolas europeias nas principais cidades. Istambul, em particular, começou a se parecer mais com uma cidade europeia, com grandes avenidas e iluminação pública. No entanto, todo esse investimento teve um custo enorme. As finanças do Império já eram frágeis, e o rápido endividamento o afundou ainda mais em dívidas. O governo dependia de empréstimos estrangeiros com altos juros, que seriam difíceis de pagar. Grande parte do dinheiro emprestado foi desperdiçada por corrupção ou má administração. Na década de 1870, o pagamento das dívidas consumia grande parte da renda do Estado, sobrando pouco para o exército ou necessidades internas. Eventualmente, em 1876, o Império Otomano deu calote em suas dívidas. O calote levou a uma participação ainda maior dos europeus nos assuntos otomanos. Credores europeus como Grã-Bretanha e França não aceitavam que o Império deixasse suas obrigações. Em 1881, os otomanos foram obrigados a aceitar a criação da Administração da Dívida Pública Otomana, uma instituição amplamente controlada por potências estrangeiras. Ela tinha autoridade para coletar impostos diretamente e direcioná-los imediatamente para o pagamento dos credores estrangeiros. Nos anos seguintes, mais regiões se rebelaram e lutaram por sua independência. Isso levou a outra guerra com a Rússia e, consequentemente, a perda de ainda mais territórios nos Balcãs. A partir daí, era apenas uma questão de tempo até o Império colapsar. O golpe final foi a Primeira Guerra Mundial. Os otomanos inicialmente não queriam entrar na guerra, mas acabaram se juntando ao lado da Alemanha. Quando a Alemanha perdeu a guerra, o Império Otomano finalmente colapsou. Ele foi dividido em várias nações, dando origem a muitas das fronteiras que a região tem hoje. Então, essa foi a história do Império Otomano, desde sua ascensão até seu colapso total. Agora, para a pergunta do vídeo, por que o Império ficou tão fraco? Antes de responder a essa pergunta, precisamos primeiro abordar outra questão relacionada. Quando exatamente começou o declínio do Império? Existe um grande debate entre historiadores sobre quando o declínio começou. Por muito tempo, os historiadores achavam que o declínio começou em 1566, com a morte de Suleimã, o Magnífico. A história dizia que o reinado de Suleimã foi uma era de ouro e que, após sua morte, todos os sultões eram incompetentes. As pessoas viam isso basicamente como um longo e lento declínio, desde a morte de Suleimã até o colapso do Império em 1918. Outros historiadores argumentam que, na realidade, o Império Otomano foi bastante estável por mais de um século após a morte de Suleimã. Eles argumentam que foi somente após a Grande Guerra Turca, no final dos anos 1600, que o Império realmente começou seu declínio. Isso realmente faz algum sentido quando lembramos que a Grande Guerra Turca começou porque os otomanos cercaram Viena. Foi uma tentativa de expandir seu império. Claro, aquele século não pode ter sido tão ruim para eles se estavam cogitando tentar capturar Viena e invadir a Europa Ocidental. Essencialmente, tudo se resume à questão de como vemos aquele século após a morte de Suleimã, o Magnífico. Deve ser encarado como um período de declínio, estabilidade ou até estagnação. A Wikipédia parece estar muito determinada a fazer com que todos nós pensemos nesse período como uma suposta transformação, o que, para mim, não faz muito sentido. Neste vídeo não tomarei partido, mas focarei em algo sobre o qual historiadores realmente concordam. Ou seja, durante esse período, o Império enfrentou enormes problemas. Então, quais foram alguns desses problemas? Bem,
Eu acho que o primeiro grande problema foi simplesmente que muitas das vantagens que os otomanos tinham durante sua expansão foram neutralizadas. Essencialmente, outras nações os alcançaram. Quais são as vantagens que menciono? Quero focar em 2 pontos principais. O uso de canhões e suas tropas de elite, chamadas janízaros. Sobre os canhões, os otomanos não foram os primeiros a usá-los, mas rapidamente se destacaram em seu uso. Mais do que tudo, eles levaram o potencial da artilharia mais a sério e fizeram um uso maior dela. Por exemplo, os otomanos tinham um corpo de artilharia dedicado muito antes da maioria dos outros estados. Era formado por artilheiros profissionais, fabricantes de pólvora, engenheiros e equipes logísticas para manter tudo funcionando. Isso deixou os otomanos muito à frente das demais potências da época. A maioria dos exércitos europeus só teve esse tipo de corpo de artilharia profissional no final dos anos 1400 ou até mesmo nos anos 1500. É fundamental destacar que os canhões otomanos eram de altíssima qualidade, feitos de bronze e fundidos em peça única. Muitos exércitos da época usavam canhões de ferro forjado. Eles eram feitos a partir de várias barras planas, que eram marteladas até tomar forma, e depois anéis eram usados para forçá-las a assumir o formato de um tubo. Canhões otomanos de bronze eram superiores aos de ferro forjado, pois eram fundidos em peça única. Eles tinham menos fragilidades estruturais, o que significava que podiam suportar explosões mais potentes. Além disso, também duravam mais. Um canhão de bronze bem mantido durava décadas, enquanto os de ferro forjado desgastavam-se ou explodiam antes. Além disso, fundi-los em uma peça só resultava em canos mais lisos e formatos consistentes, permitindo melhor precisão. Por fim, o bronze não enferruja como o ferro, o que tornava os canhões de bronze mais fáceis de manter e melhores para uso naval. Talvez o melhor exemplo dos otomanos, sendo muito inovadores e agressivos no uso de canhões, seja, na verdade, o cerco de Constantinopla em 1453. Durante séculos, Constantinopla foi a capital do Império Bizantino, mas naquele momento o Império estava muito enfraquecido. Porém, conquistar Constantinopla não seria fácil para os otomanos. A cidade havia sobrevivido a 20 cercos ao longo dos séculos, graças às suas enormes muralhas duplas e à sua posição estratégica à beira-mar. 3 décadas antes, os otomanos tentaram um cerco, mas seus canhões não eram fortes o bastante para destruir as muralhas. No entanto, os otomanos aprenderam com seu erro que contrataram um dos metalúrgicos mais habilidosos da época, um húngaro chamado Urbano, foi capaz de fabricar um canhão de proporções monstruosas, com um cano de 8 metros de comprimento capaz de disparar uma bala de pedra pesando mais de meia tonelada. O canhão era tão grande que, ao testá-lo, avisaram os civis próximos com um dia de antecedência para evitar pânico. O enorme canhão funcionou bem, e por isso foi enviado para destruir as muralhas de Constantinopla. O bombardeio deve ter sido um espetáculo impressionante, com enormes bolas de pedra atingindo as muralhas, sacudindo-as e esmagando pedra contra pedra. O bombardeio implacável acabou destruindo a muralha externa, permitindo que os otomanos aproximassem seus canhões e atirassem diretamente em Constantinopla. Os turcos conseguiram abrir um portão e invadiram a cidade. Não é exagero afirmar que a artilharia garantiu a vitória otomana na batalha. Durante o cerco, eles dispararam mais de 5.000 balas de canhão e usaram cerca de 55 toneladas de pólvora. Como pode ver, os canhões foram essenciais para a rápida expansão do Império Otomano. No entanto, por volta de meados dos anos 1500, sua vantagem em artilharia havia sido amplamente neutralizada, principalmente porque as outras potências simplesmente os alcançaram. Apesar de terem sido inovadores em artilharia, os otomanos acabaram superados em inovação. No final dos anos 1500, os europeus desenvolveram canhões menores e mais manobráveis, que eram mais fáceis de usar no campo de batalha. Isso significava que, em batalhas abertas, os exércitos europeus podiam posicionar sua artilharia de forma mais rápida e eficaz, dando a eles uma vantagem tática. Enquanto isso, os otomanos mantiveram táticas tradicionais e canhões pesados, que gradualmente se tornaram obsoletos. Outro avanço importante foi a criação dos fortes em forma de estrela, bem mais resistentes aos canhões otomanos em cercos. O formato dos fortes em estrela
dava aos defensores campos de tiro sobrepostos, de modo que os atacantes não conseguiam encontrar um ponto cego. Os fortes em estrela tinham paredes grossas e inclinadas, capazes de absorver e desviar melhor o fogo dos canhões. Isso tornava muito menos provável o tipo de brechas dramáticas que os canhões de cerco otomanos costumavam causar. Assim, os cercos ficaram mais longos, caros e, ao final, menos propensos ao sucesso. Outra grande vantagem que os otomanos tinham durante seu período de expansão era o sistema dos janízaros. Os janízaros eram as tropas de elite do império, recrutados por um sistema de conscrição único. Basicamente, os oficiais otomanos iam até vilarejos cristãos nos Balcãs e escolhiam meninos que se tornariam janízaros. Os meninos eram arrancados de suas famílias e enviados para Istambul, onde eram forçados a se converter ao islamismo e recebiam rigoroso treinamento militar. A ideia de recrutar janízaros assim era garantir que não tivessem laços familiares. Então, em teoria, eles tinham lealdade total ao sultão, o que supostamente os tornava uma força de combate fanaticamente devotada e altamente profissional. Porém, talvez a principal vantagem dos janízaros fosse bem mais mundana. Eles eram um exército profissional permanente numa época em que isso quase não existia. Na verdade, alguns historiadores chegaram a dizer que os janízaros foram o primeiro exército permanente moderno da Europa. Por serem profissionais, podiam se tornar guerreiros muito habilidosos. Eles treinavam o ano todo em todas as táticas e armas de batalha modernas, tornando-se arqueiros e atiradores de elite. Eles eram um enorme trunfo no campo de batalha. Nenhum outro estado na Europa Oriental conseguia manter um exército permanente tão grande, bem financiado e bem treinado. Com o tempo, a vantagem dos janízaros caiu, pois outros estados europeus também passaram a criar exércitos profissionais permanentes, tornando isso a norma. Além disso, a qualidade dos janízaros como soldados diminuiu com o tempo. O que inicialmente tinha sido um sistema brilhante para criar soldados leais e extremamente habilidosos, gradualmente se tornou corrupto à medida que o império se expandia, e os cargos passaram a ser hereditários, de pai para filho. A necessidade de mais tropas relaxou as regras, e o corpo foi inundado por recrutas sem treinamento rigoroso e disciplina. O número de janízaros saltou de cerca de 10.000 nos anos 1400 para mais de 50.000 nos anos 1600. Essencialmente, os janízaros aumentaram em quantidade e diminuíram em qualidade. Na verdade, a queda na qualidade dos janízaros pode ser vista no campo de batalha. Um bom exemplo é o cerco de Kotin em 1621. Lutando contra a Polônia, os otomanos tinham uma enorme vantagem numérica, mais de 100.000 soldados contra 40.000 da Polônia. Além disso, muitos soldados otomanos eram janízaros, considerados tropas de elite. No entanto, tiveram um desempenho ruim e tiveram que abandonar o cerco. Grande parte do problema deles era o uso de táticas ultrapassadas, pois recusaram reformas e ficaram presos aos métodos antigos. Isso significou que, com o tempo, o que antes eram algumas das tropas de elite da Europa foram gradualmente superadas, enquanto o mundo seguia em frente com canhões e janízaros. Outro grande problema dos otomanos foi a perda de importância econômica global na era das grandes navegações. Veja, por muito tempo o Império Otomano foi a ponte entre a Europa, o Oriente Médio e a Ásia. Ele tinha uma posição extremamente estratégica na interseção de 3 continentes. Isso permitiu que monopolizasse muitas das rotas comerciais mais lucrativas do mundo e se tornasse incrivelmente rico. Por séculos, mercadorias que circulavam entre a Europa, o Oriente Médio e a Índia praticamente tinham que passar por terras ou águas otomanas. Especiarias da Índia, seda da China ou pedras preciosas da Pérsia, todas viajavam por rotas comerciais que os otomanos controlavam. Claro, toda essa riqueza permitiu que eles gastassem muito com o exército. Isso foi fundamental para que eles se expandissem e se tornassem tão poderosos. No entanto, no final dos anos 1400, essa posição privilegiada foi desafiada por 2 grandes acontecimentos. O primeiro foi quando exploradores portugueses, como Vasco da Gama, descobriram que era possível chegar à Índia navegando ao redor da África. Assim, europeus passaram a importar mercadorias direto para seus portos sem depender do Império Otomano.
A quantidade que os fluxos comerciais mudaram é impressionante. Na década de 1500, mais de 3/4 da pimenta importada para a Europa vinham por meio de Portugal. Provavelmente o número era parecido para outras especiarias. Como pode imaginar, a perda de receita comercial foi um desastre para os otomanos, e depois houve outro grande acontecimento que os enfraqueceu. Isso foi claro, a descoberta das Américas em 1492. Isso novamente desviou o comércio do Império Otomano para o Atlântico. Cidades como Lisboa, Antuérpia e Londres se tornaram centros comerciais cruciais e começaram a ofuscar as grandes cidades otomanas. A perda dessa posição-chave no comércio global foi uma péssima notícia para os otomanos, pois os tornou menos ricos, menos poderosos e menos importantes. Além do rápido declínio no comércio, a descoberta das Américas também trouxe outro problema econômico para o Império: a inflação. Em meados de 1500, a Espanha conquistou grandes partes da América Central e do Sul, o que lhes deu acesso a uma enorme quantidade de ouro e prata. Esses metais preciosos foram extraídos das Américas e levados para a Europa. O Império Otomano, naquela época, operava com uma moeda de prata. Então, o influxo de toda aquela prata reduziu drasticamente o valor da moeda otomana. Isso levou a uma enorme inflação. Na verdade, os preços aumentaram 5 vezes. A inflação foi incrivelmente desestabilizadora para o Império. Houve uma revolta dos janízaros. Quando perceberam que seus salários valiam menos, eles exigiram um aumento nos vencimentos e também a execução de 2 oficiais, incluindo o tesoureiro-chefe. O sultão foi forçado a aceitar as exigências, aumentou os salários deles e executou os oficiais. O governo tentou combater a inflação, mas não sabia o que fazer. Sinceramente, não havia muito que pudessem fazer. Enquanto eles tivessem uma moeda baseada na prata e o suprimento de prata estivesse aumentando dramaticamente, sempre haveria inflação. Mesmo assim, eles tentaram. Uma das coisas que eles tentaram foram os controles de preços. Eles publicaram tabelas de preços estabelecendo preços máximos para coisas como pão e carne, numa tentativa de proteger os consumidores. Em teoria, comerciantes que cobrassem preços abusivos sofreriam penalidades severas. Na prática, porém, fazer cumprir isso era praticamente impossível. Além disso, comerciantes apenas estocavam mercadorias, causando escassez. Agora, devo ressaltar que a grande perturbação causada pela prata do Novo Mundo afetou toda a Europa. Não foi só um problema otomano. A Revolução dos Preços espanhola tornou-se uma grande questão em vários países. Agora quero falar sobre alguns dos problemas que os otomanos enfrentaram e que eram exclusivos deles, problemas que não foram enfrentados por outras nações da Europa. Um deles é que eles tinham uma corte extremamente corrupta e disfuncional. Claro, todas as cortes da época eram um pouco corruptas, mas acredito que a corte otomana era especialmente corrupta por possuir características únicas em relação às demais. Em particular, estou falando sobre o harém do sultão. O harém era essencialmente um palácio dentro de outro palácio, cheio de esposas, concubinas e parentes mulheres, todas disputando influência. Agora, em teoria, o harém era um espaço doméstico privado, mas na prática era uma arena política feroz. No centro de tudo estava a mãe do sultão, que tinha o título de Vale de Sultã. Ela frequentemente tinha um poder enorme, controlando quem se tornava concubina e qual status elas recebiam. Ela podia usar sua influência para promover aliados ou minar rivais na corte. Claro, a mãe do sultão teria mais influência se o próprio sultão não pudesse governar. Isso poderia acontecer se ele fosse muito jovem ou mentalmente incapaz. Nesses casos, a mãe do sultão poderia se tornar regente, e ela mesma teria o poder de criar leis para as concubinas do sultão. O objetivo final era, claro, dar à luz um filho e depois fazer com que ele se tornasse o herdeiro do trono. Isso fazia do harém uma arena política de alto risco, com uma competição feroz. As rivalidades podiam levar à violência ou até mesmo a assassinatos. No geral, as mulheres podiam ter muito poder no Império Otomano. Na verdade, os 2 séculos anteriores a 1700 são às vezes chamados de sultanato das mulheres, porque elas eram tão dominantes durante esse período. Um bom exemplo de uma dessas mulheres incrivelmente poderosas foi uma mulher chamada Cosim. A sultana Cosim começou sua ascensão como uma das esposas do sultão Ahmed I no início dos anos 1600. No entanto,
Ahmed morreria muito jovem, aos 27 anos, e assim o trono passou para seu irmão. Isso poderia muito facilmente ter sido o fim do papel de Cossim na política. Afinal, ela era apenas uma das muitas esposas de um sultão morto. Na verdade, ela acabaria dominando a política otomana por décadas. Ela era uma articuladora política incrivelmente habilidosa e acabou conseguindo colocar 2 de seus filhos no trono. Durante o reinado de seus filhos, ela exerceu muita influência, nomeando os oficiais que queria e decidindo a política externa otomana. A influência de Cossim nem sempre beneficiou o império, já que ela preferia apoiar aliados leais em vez dos mais competentes, gerando corrupção. Quando seu neto, Mehmed IV, assumiu o poder, ela chegou a tentar substituí-lo porque ele não era fácil de influenciar. Ela queria um candidato mais maleável que pudesse controlar. Isso a colocou em conflito com sua nora e mãe de Mehmed IV Turhan. A rivalidade entre as duas mulheres virou uma luta pelo poder, com ambas recrutando aliados na corte. Eventualmente, em 1651, Cossim foi assassinada por ordem de Turhan. Ela teria sido estrangulada com uma cortina em seus aposentos. Esse tipo de disputa pelo poder não era algo único. Essas artimanhas aconteciam constantemente na corte otomana. Algo que eu realmente quero enfatizar é que os haréns eram absolutamente enormes, chegando a impressionantes 500 pessoas. Vale destacar que o harém incluía também eunucos, além das mulheres, como é bem conhecido. Os eunucos tinham muitos papéis diferentes dentro do harém, como administrá-lo e proteger as mulheres. Eles eram homens que haviam sido escravizados ainda jovens, depois castrados e trazidos para Constantinopla. Acho que muitos não sabem que vários eunucos tinham toda a genitália removida, não só os testículos. Isso era especialmente verdade para os chamados eunucos negros escravizados na África. Normalmente, a mutilação acontecia no Sudão ou no Egito, e eles chegavam a Constantinopla já dessa forma. Eunucos eram empregados nos haréns porque não podiam ter relações sexuais com as mulheres. Eles não podiam ter filhos, então não criavam dinastias, mas frequentemente se tornavam grandes figuras políticas. Na corte havia, na verdade, o cargo de chefe dos eunucos, que era uma das posições mais poderosas do império. O chefe dos eunucos influenciava nomeações para cargos do Estado e podia até interferir na política externa ou tributária. O acesso dos eunucos ao harém fazia com que participassem das frequentes disputas por poder. No geral, acho que a existência do harém foi uma influência desestabilizadora para o Império Otomano. Ter essa grande instituição com muitas pessoas conspirando trouxe uma enorme quantidade de caos para a corte otomana. Acho que o principal motivo de ela existir no Império Otomano, mas não na mesma medida nas cortes da Europa, é que veio diretamente da lei islâmica. Em particular, o fato de que, no Islã, é permitido que um homem tenha várias esposas. Agora, em teoria, o sultão poderia ter apenas 4 esposas. Todas as outras mulheres eram concubinas. Na prática, essa distinção não tinha efeito real. O essencial era que o filho de uma concubina tinha as mesmas chances de herdar o trono que o filho de uma esposa. Na verdade, quase todos os sultões eram filhos de concubinas e não de esposas oficiais. Na Europa Ocidental, nada parecido existia. Agora, é claro que muitos reis europeus tinham amantes, mas seus filhos não eram legítimos. Eles eram vistos como bastardos. Isso significava que havia muito menos ambiguidade sobre quem era o herdeiro do trono. Já os sultões otomanos, por outro lado, podiam ter um grande número de filhos, todos eles legítimos. Por exemplo, Murad I III sabe-se que teve pelo menos 27. Isso levou a outra fonte de caos dentro do Império Otomano, as disputas de sucessão. Veja, na maior parte da Europa, quando um governante morria, seu filho primogênito assumia o trono. Isso, pelo menos em teoria, permitia uma transição suave de poder, já que não havia ambiguidade sobre quem assumiria o trono. No entanto, os otomanos tinham um sistema muito mais propenso à guerra civil. Quando o sultão morria, o trono ficava aberto para ser disputado entre seus filhos. Essa regra de sucessão aparentemente maluca vinha das raízes otomanas, como uma sociedade tribal túrquica. Nesse tipo de sociedade muito pequena, essa regra tinha a vantagem de garantir que o líder mais capaz e implacável chegasse ao topo. Porém, quando o império cresceu demais,
a regra de sucessão tornou-se desastrosa e gerou caos contínuo. Agora, os problemas desse sistema eram muito óbvios, e então, em meados de 1400, o sultão Mehmed II decidiu fazer algo a respeito. A solução dele talvez fosse ainda mais insana que o próprio problema. Mehmed criou o que ficou conhecido como a regra do fratricídio. Basicamente, qualquer novo sultão podia legalmente executar todos os seus irmãos imediatamente após subir ao trono. Agora, por mais louco que isso possa parecer, realmente impediu que as guerras civis acontecessem. No entanto, estava longe de ser uma boa solução para o problema. Ao assumir o trono, muitos irmãos eram frequentemente executados por um sultão. O exemplo mais extremo disso foi Mehmed III, que assumiu o trono e depois executou impressionantes 19 irmãos. Foi o maior fratricídio em massa da história otomana. Algumas das histórias relacionadas à sucessão são quase cômicas. Por exemplo, quando Selim II morreu em 1574, seu filho primogênito Murad estava muito longe da capital na época. Por causa disso, a mãe de Murad temia que um de seus meio-irmãos conseguisse reivindicar o trono antes dele. Para evitar isso, ela realmente escondeu a morte do sultão por 12 dias. Ela, de modo cômico, escondeu o corpo do marido em uma caixa de gelo, dando tempo para que seu filho viesse secretamente a Istambul e tomasse o trono. Se isso não tivesse funcionado, o império poderia ter caído novamente em uma guerra civil. Eventualmente, em 1603, houve outra tentativa de reformar esse sistema insano. Um novo sultão tentou adotar um sistema similar ao europeu, em que o parente masculino mais velho era o herdeiro do trono. Para tentar evitar qualquer desafio ao governo, todos os príncipes mais jovens tinham que ser confinados a apartamentos luxuosos, mas isolados no palácio, afastados da educação e da política. A ideia era garantir que eles não pudessem fazer alianças com figuras militares ou facções no palácio. Isso permitia que o sucessor assumisse o trono pacificamente, sem contestação. Porém, é fácil imaginar como isso poderia dar errado. Primeiro, SSO significava que o trono muitas vezes seria ocupado por alguém idoso, despreparado ou psicologicamente abalado por décadas de reclusão. Um bom exemplo disso foi Mustafa I. Mustafa tinha sérios problemas mentais e, por isso, ficou conhecido como Mustafa, o Louco. Ele costumava derrubar os turbantes e puxar as barbas de seus conselheiros. Ele se recusava a acreditar que seu sobrinho morto estava realmente morto e passava os dias procurando por ele dentro do palácio. Acabou sendo deposto por causa de sua loucura. Como você pode ver, as sucessões ainda eram um grande problema no sistema otomano. Uma última grande fonte de corrupção e caos na política otomana foi algo que eu já mencionei: os janízaros. Um dos maiores problemas com os janízaros era que eles eram extremamente rebeldes e insubordinados. Na verdade, ao longo da história do Império Otomano, houve pelo menos 15 grandes revoltas dos janízaros. Mesmo quando não estavam em revolta aberta, os janízaros frequentemente eram pouco cooperativos ou causavam problemas. Um bom exemplo disso é o Cerco de Viena, de 1529. Só para lembrar, houve 2 cercos de Viena, e este foi o primeiro dos 2. O cerco estava se arrastando e o inverno se aproximava rapidamente. Eventualmente, os janízaros decidiram que já tinham aguentado o suficiente e, por isso, exigiram um aumento em seus salários. Se não conseguissem o que queriam, ameaçavam abandonar o cerco e voltar para casa. O sultão não teve escolha a não ser aceitar suas exigências. Outro bom exemplo foi a Batalha de Cotin, em 1621, que mencionei brevemente antes, só para te lembrar. Isso foi contra a Polônia, e os otomanos tinham uma grande vantagem numérica, mas ainda assim perderam feio depois daquela derrota. O sultão culpou os janízaros pelo mau desempenho. Ele disse que foi a recusa deles em se modernizar que custou a batalha. Em resposta, os janízaros, na verdade, organizaram um golpe e o assassinaram. Por mais chocante que isso possa parecer, não foi a única vez que o sultão foi morto pelos janízaros. No século XIX, o sultão Selim III também foi assassinado pelos janízaros. E pelo mesmo motivo ele estava tentando forçá-los a se reformar, e eles não queriam. Claro, se os janízaros estavam dispostos a assassinar sultões, então também estavam dispostos a assassinar outros membros da corte, e isso também acontecia com frequência. Por exemplo, em 1603,
Eles assassinaram um eunuco porque ele estava ficando poderoso demais? Na verdade, eles mataram o eunuco na frente do sultão, que chorava, mas era impotente para detê-los. Como você pode ver, os janízaros eram uma lei para si mesmos. No geral, acho que foram péssimos para a administração do império, sendo fonte de corrupção e instabilidade. Então, esses são alguns dos problemas que existiram por muito tempo no Império Otomano. Para o restante do vídeo, quero focar especialmente no período após 1700. Como mencionei anteriormente, há um debate entre os historiadores sobre se o século anterior a 1700 foi um período de declínio ou não. O que todos os historiadores concordam é que, após 1700, o Império entrou em um declínio bastante rápido. Só para lembrar, os otomanos sitiaram Viena pela segunda vez em 1683, o que desencadeou a Grande Guerra Turca. Eles perderam a guerra, resultando na perda de muito território nos Balcãs, inclusive a Hungria. Nas décadas seguintes, perderiam ainda mais poder e ficariam atrás do restante da Europa. Para mim, o primeiro evento que realmente simboliza a chegada da verdadeira fraqueza otomana foi, na verdade, a guerra com a Rússia, que começou em 1768. Essa guerra foi importante não só pela derrota otomana, mas também pelo claro declínio do exército otomano. Em relação a guerras anteriores, por exemplo, os otomanos realmente travaram uma guerra com a Rússia 3 décadas antes, na década de 1730, e nessa guerra eles conseguiram lutar muito bem. A guerra terminou em um impasse, e os russos não conseguiram alcançar uma vitória decisiva. No entanto, a guerra de 1768, por outro lado, foi extremamente unilateral. Desde o início, os russos foram totalmente dominantes, eles superaram completamente os otomanos. Ao analisar batalhas específicas, impressiona o quanto os otomanos estavam desesperançosos. Por exemplo, na Batalha de Kagul, cerca de 20 mil russos conseguiram derrotar uma força otomana quase 10 vezes maior. Eles perderam cerca de 1.000 homens, enquanto os otomanos perderam mais de 20 mil. Na Batalha de Kozlutsa, 8 mil russos conseguiram derrotar uma força otomana de 40 mil. Como você pode ver, as forças otomanas estavam muito longe da qualidade dos russos. Isso se devia em grande parte ao fato de que eles usavam táticas ultrapassadas e suas cadeias de suprimentos eram mal administradas. Acho que essa guerra mostra que, no fim dos anos 1700, os otomanos já estavam em decadência e atrasados em relação ao resto da Europa. Vale ressaltar que essa derrota humilhante aconteceu menos de um século depois de os otomanos terem sitiado Viena. Em apenas 91 anos, eles passaram de ameaçar invadir a Europa Ocidental para se tornarem extremamente fracos. Como você pode ver, a dinâmica de poder na Europa mudou incrivelmente rápido. Agora, outro motivo pelo qual a guerra é tão importante é que acredito que a Rússia quase certamente podia tomar Constantinopla. Eles destruíram exércitos otomanos inteiros, e o moral otomano estava arrasado. Só a Grã-Bretanha e a França impediam os russos. Eles não queriam que a Rússia tomasse Constantinopla, pois isso mudaria muito o equilíbrio de poder entre eles. O que isso significa para o Império Otomano, porém, é que, a partir daquele momento, ele basicamente só existia porque a Grã-Bretanha e a França queriam. Eles definiram seu destino e, a qualquer momento, podem autorizar a Rússia a avançar e eliminá-lo. Basicamente, o Império Otomano era uma espécie de império zumbi, mantido vivo porque era conveniente para outras potências. Foi nesse estado que o Império Otomano continuou a existir por mais um século e meio. Agora, quero falar mais sobre esse período e, em particular, por que o Império permaneceu tão fraco. Vale lembrar que não precisava necessariamente ser assim. O Império, em teoria, poderia ter se reformado e solucionado alguns problemas. Agora quero discutir por que isso não ocorreu. Por que ele foi totalmente incapaz de sair do atoleiro em que se encontrava? Bem, talvez o mais importante a se destacar é que os otomanos fracassaram completamente em se industrializar. Veja, por volta de 1800, talvez o fator mais importante para determinar o quão rico e poderoso um país era o seu nível de industrialização. Infelizmente, para os otomanos, fracassaram totalmente nisso. Para ter uma ideia de como pouco se industrializaram, vale a pena observar o Império no fim, pouco antes da Primeira Guerra Mundial. O importante é como ele se comparava a outras nações na época. Uma das principais estatísticas para medir a industrialização de um país
era a porcentagem da população empregada na agricultura. Com o aumento do uso de máquinas, as pessoas saíram dos campos e passaram a trabalhar em fábricas. Grã-Bretanha e Alemanha, as nações mais industrializadas, tinham baixa proporção da população na agricultura. Na Alemanha, era cerca de 33%, enquanto na Grã-Bretanha era um minúsculo 12%. No Império Otomano, por outro lado, ainda havia impressionantes 80% da população trabalhando na agricultura. Apenas cerca de 10% do PIB otomano vinha da indústria, o que, é claro, significava que a economia otomana como um todo era minúscula. Comparado com outras nações, o PIB otomano era cerca de 1/10 do Reino Unido ou da Alemanha. Quando controlamos pela população, a diferença diminui, mas ainda é muito grande. Como você pode ver, o PIB per capita otomano era menos de 1/3 do de algumas das outras potências. É claro que, por ser muito menos industrializado, tinha muito menos fábricas. Por exemplo, a Grã-Bretanha tinha dezenas de milhares de fábricas. Só Lancashire tinha mais de 2.500 fábricas de algodão. No entanto, no censo otomano de 1915, havia apenas míseras 282 fábricas registradas. Era uma história semelhante quando se tratava de ferrovias. Como pode ver, em 1914 os otomanos tinham só cerca de 10% das ferrovias da Alemanha ou França, mesmo sendo 5 vezes maior em território. Espero ter convencido você de que os otomanos falharam em se industrializar. Mas a pergunta permanece: por que isso aconteceu? Bem, um dos maiores motivos foi a existência do que era conhecido como guildas. Agora, as guildas existiam em muitas sociedades na Idade Média. Eram um pouco como sindicatos ou cartéis sancionados pelo Estado. Para exercer uma determinada profissão, por exemplo, ferreiro, você precisava ter a aprovação da guilda dos ferreiros. Na Europa, as guildas declinaram no final do século XVIII, pois os europeus passaram a adotar ideias do capitalismo de livre mercado. As guildas funcionavam como barreiras para novos membros e sufocavam a concorrência. Por exemplo, na França, as guildas foram realmente banidas em 1791 como uma forma de garantir a livre iniciativa após a Revolução Francesa. Da mesma forma, o governo britânico aprovou uma série de leis no século XIX que tiraram quase todo o poder das guildas. No entanto, no Império Otomano, as guildas sobreviveram por muito mais tempo, com algumas funções persistindo até o colapso do Império. Elas operavam sob cartas formais emitidas pelo sultão e eram supervisionadas por funcionários do Estado. Uma característica única das guildas otomanas era sua relação próxima com os janízaros. Ter o apoio de um grupo armado tão elite e organizado lhes dava um poder que a maioria das guildas europeias nunca teve. Existem muitos exemplos das guildas prejudicando o progresso no Império Otomano. Um bom exemplo vem do início dos anos 1700, quando os otomanos estavam começando a usar a imprensa. A imprensa era, claro, uma ameaça para o comércio de caligrafia, e por isso a guilda dos calígrafos queria bani-la, chamando-a de instrumento do diabo. Quando perceberam que ela não seria totalmente banida, pressionaram as autoridades para restringir a impressão a alguns tipos de textos. Textos religiosos, por exemplo, eram proibidos. Em geral, as guildas buscavam manter monopólio sobre quase toda a produção. Nem preciso dizer que, quando a industrialização começou em outras nações, as guildas otomanas resistiram ferozmente. Eles peticionaram ao sultão para fechar os forasteiros que abriam oficinas sem a aprovação da guilda. Eles não queriam nenhuma concorrência de novos participantes do mercado. Isso sufocou severamente a inovação em um período em que as outras grandes potências avançavam incrivelmente rápido. Além das guildas, outro fator que freava o crescimento econômico era esse. O Império Otomano não tinha muito setor financeiro. Na Europa Ocidental, bancos e investidores ricos forneciam os enormes fundos necessários para construir fábricas e ferrovias. No entanto, o Império Otomano tinha muito menos disso, em parte porque cobrar juros não é permitido pela lei islâmica. Grandes projetos precisavam do governo ou de pessoas influentes para conseguir financiamento. Normalmente, o investimento era direcionado de forma errada e havia muito desperdício. Isso também tornava os esforços de industrialização do Império vulneráveis a crises orçamentárias do Estado. Assim,
A falta de industrialização foi uma das principais razões do Império Otomano não se reerguer. Outra razão era que o Império estava simplesmente podre até a raiz. Talvez a parte mais disfuncional fosse o sistema de impostos, em especial a forma como os camponeses eram tributados. O sistema era essencialmente feudal. Funcionava assim: as terras pertenciam ao sultão, mas o direito de cobrar impostos era vendido a arrecadadores privados. Pagavam pelos direitos antecipadamente e extraíam ao máximo das aldeias, muitas vezes usando intermediários para lucrar. Como você pode imaginar, isso levou a uma enorme quantidade de corrupção, e apenas uma pequena parte do dinheiro dos impostos realmente chegava ao governo central. No final dos anos 1700, o governo central recebia apenas cerca de 23% do valor total arrecadado em impostos. O sistema militar era extremamente disfuncional, principalmente por causa dos janízaros, que se recusavam a se modernizar. No início dos anos 1800, o sultão Selim III realmente tentou reformá-los. Então, eles organizaram um golpe para derrubá-lo. Esse golpe desencadeou uma longa luta pelo poder entre os janízaros e o próximo sultão, Mahmud II. Mahmud sabia que os janízaros eram um grande obstáculo para as reformas, então ele queria finalmente derrubá-los. Porém, ele não podia agir contra eles de imediato, pois ainda tinham grande poder no império. Ele passou anos formando forças leais em segredo, enquanto fingia respeitar os privilégios dos janízaros. Finalmente, em 1826, ele fez sua jogada. Quando os janízaros se revoltaram novamente, Mahmud ordenou que suas tropas leais os esmagassem. O resultado foi um massacre que exterminou a maioria dos janízaros, no que ficou conhecido como o Incidente Auspicioso. Ele executou cerca de 6.000 deles e aboliu formalmente o corpo, encerrando seu poder de obstrução de uma vez por todas. Com os janízaros fora do caminho, Mahmud II finalmente pôde modernizar o exército nos moldes europeus, criando uma nova força militar, treinada e equipada, mas parecida com as das potências ocidentais. A queda dos janízaros foi seguida por outras grandes tentativas de reformar o império. As mais famosas foram as reformas do Tanzimat, que começaram em 1839. O sultão publicou uma lista ambiciosa de coisas que ele esperava alcançar. A arrecadação de impostos por particulares seria abolida, encerrando o sistema corrupto de compra do direito de coletar impostos. Em seu lugar, o sultão proclamou um sistema tributário centralizado, novamente baseado nos sistemas europeus modernos. As reformas eliminariam a discriminação religiosa, garantindo direitos iguais a todos os súditos. Por fim, em relação ao exército, as reformas substituiriam as levas semi-feudais por um sistema moderno de recrutamento, que convocaria soldados em proporção à população de cada província. Foi a primeira vez que o recrutamento universal foi introduzido no Império Otomano, reformando totalmente o exército. Infelizmente, as reformas tiveram sucesso limitado. Elas não abordaram alguns dos principais problemas econômicos do Império, como o poder das guildas. As elites muçulmanas conservadoras também rejeitaram a ideia de igualdade entre todas as religiões. Em algumas regiões, a tentativa de implementar direitos iguais, na verdade, levou à violência. Também houve revolta com a tentativa de conscrição. Havia uma exceção para os cristãos que podiam pagar uma taxa em vez de prestar serviço, algo que não estava disponível para os muçulmanos, o que gerou ressentimento e, em última análise, violência. O Império Otomano resistiu por mais algumas décadas antes de colapsar. Nesse tempo, novas tentativas de reforma não tiveram sucesso. Eu acredito que, mais do que qualquer coisa, o problema era simplesmente que Constantinopla não conseguia obter poder suficiente sobre seus territórios. Constantinopla não conseguia reformar o império porque simplesmente não tinha controle sobre ele. Foi um fim lamentável para o império que já tinha sido tão poderoso a ponto de causar medo nos corações dos cristãos europeus.